Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Mais uma vez, com muita alegria, nós nos reunimos, no dia do Senhor, nos reunimos para bendizer e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com gratidão ao nosso coração pela bondade do Senhor em ter nos escolhido, em ter nos chamado, em ter nos justificado, em ter nos santificado. E antes da gente iniciar a nossa aula, vamos orar mais uma vez essa manhã? Senhor Deus, nós te bendizemos, Pai, nós te exaltamos por tua maravilhosa graça. Te exaltamos, Senhor Deus, pelo teu grande favor derramado sobre cada um de nós, Pai. Deus, que nesta manhã, essa disposição do nosso coração, Pai amado, de gratidão e de amor ao Senhor, seja o que tenha nos trazido até aqui, Pai. E que dessa forma, Senhor Deus, o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a valorizar a Tua Santa Escritura, que o Senhor, Pai amado, de fato nos conduza a uma compreensão, Pai amado, mais alta, Senhor Deus, da Tua palavra, que é, Senhor Deus, a Sua revelação especial. Nos ajude, Deus, nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a gente vai meditar um pouco sobre as maneiras que Deus ele se revelou nas Escrituras. Primeiro, a gente precisa relembrar alguns conceitos para a gente poder avançar nessa aula de uma forma melhor, para a gente poder avançar de uma forma mais compreensiva desse assunto. E aí eu quero começar primeiro relembrando para nós dois conceitos, que é o conceito de revelação geral e o conceito de revelação especial. E aí, a partir disso a gente vai entrar na nossa aula propriamente dita. Como os irmãos se lembram, como nós aprendemos aqui, a revelação geral é essa revelação que Deus faz para todos os homens, indistintamente. É a revelação que Deus ele faz para toda a humanidade. Então Deus ele se revela a toda a humanidade de maneira indistinta. Deus ele se revela a todos os homens. E como o David Cavalcante nos ensinou, o pastor David Cavalcante nos ensinou, essa revelação que Deus ele faz é uma revelação onde Deus ele faz isso por meio da natureza. Deus ele faz isso por meio do conhecimento da sua lei. Deus ele faz isso por conta da sua providência. Deus ele faz isso por conta do governo que ele estabelece. Então, Deus ele se revela a todos os homens de forma que nenhum homem conseguirá argumentar com Deus o fato de não conhecer a Deus. Nenhum homem poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não conheço você, eu não conheço o Senhor, nunca te conheci. E Deus vai provar para essa pessoa que isso é uma mentira, que isso não é uma verdade, pois Deus ele se revelou na sua criação. Deus ele se revelou na lei que ele colocou no coração de todos os homens. Deus ele se revelou no senso da divindade que existe em todos os homens. Então, os homens, eles são indesculpáveis porque Deus ele se revela a toda a humanidade de forma geral. João Calvino ele vai dizer: Deus não só incutiu na mente dos homens aquilo que chamamos semente da religião, mas tornou assim de tal modo evidente no conjunto da obra do mundo e com tal clareza se mostra cotidianamente que eles não podem abrir os olhos sem que sejam obrigados a contemplá-lo.
Ele imprimiu em cada uma de suas obras certas marcas de sua glória, e tão claras e insígnias que está excluída qualquer desculpa da ignorância aos incultos e rudes. Deus, além de colocar esse senso da divindade, além de colocar essa semente da religião em todos os homens, o Senhor Deus, Ele coloca marcas da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua sabedoria na criação, de forma que os homens não podem abrir os olhos e não serem obrigados a contemplarem a Deus. Portanto, os homens são indesculpáveis. E na aula que nós tivemos sobre isso, David, ele aborda extensivamente esse assunto da revelação geral de Deus. Mas a nossa aula, ela não vai se deter a isso, porque quando a gente lê o título As Formas com que Deus se revelou na sua Escritura, a gente não vai trabalhar de novo essa questão da revelação geral e a revelação especial, nessa diferenciação entre as duas. Isso não significa que a revelação geral não está na Escritura. Você abrir lá em Romanos, no capítulo 1, e ler do capítulo 1 até o capítulo 2 e 3, você vai perceber como Deus ele se revela a todos os homens, de maneira que nenhum deles tenha algum argumento, alguma desculpa diante de Deus. Mas não é sobre isso que a nossa aula vai falar. A nossa aula ela vai se deter nas formas que Deus se revelou especialmente. E aí a gente vai relembrar também o significado da revelação especial. Então, existe a revelação geral, que é essa revelação que Deus ele faz a todos os homens, indistintamente, deixando os homens sem nenhum argumento diante de Deus. E existe a revelação especial. E a nossa aula ela vai então se deter nas formas que Deus se revelou especialmente. Mas o que é revelação especial? Revelação especial, tecnicamente, é o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem decaído. Olha que interessante. Enquanto a revelação geral, ela tem o objetivo de deixar os homens indesculpáveis diante de Deus, a revelação especial, diferentemente da revelação geral, é a maneira, é a revelação salvadora que Deus faz aos homens decaídos e pecadores. Enquanto o objetivo de uma revelação é rebaixar todo mundo ao pecado e falar assim, todos são pecadores, a revelação especial, ela tem o objetivo de demonstrar a graça de Deus, de revelar a salvação de Deus. Então, meus irmãos, a revelação especial que Deus faz de si mesmo e de seu plano redentor, ela foi feita progressivamente. Deus ele não quis revelar tudo de uma só vez, mas na infinita sabedoria de Deus, aprove a Deus revelar-se salvadoramente, revelar a sua salvação progressivamente. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, que é o texto base da nossa aula. Hebreus, capítulo 1, verso 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte:
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a revelação especial de Deus, ela é originada em Deus e manifestada de diversas formas. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Deus se revelou especialmente aos homens. Deus se revelou salvadoramente aos homens. E como Deus fez isso? Falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a revelação especial de Deus, essa revelação que foi nos dada aos eleitos de Deus progressivamente, ela foi feita de diversas maneiras. Ela não foi feita de uma vez só, mas ela foi feita de diversas maneiras, progressivamente, até chegar à plenitude da revelação. Então, o autor de Hebreus nessa passagem pretende mostrar como em Cristo toda a revelação divina chegou ao ápice. Ele demonstra como em Cristo a revelação especial de Deus chega ao seu ápice, chega à sua completude. E nós iremos, meus irmãos, perceber que enquanto Cristo não veio, não é que Deus ele se manteve escondido salvadoramente. Não é que Deus se manteve distante dos homens salvadoramente, mas que Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras. Deus ele falou muitas vezes e de muitas maneiras antes de se revelar plenamente a sua salvação em Cristo Jesus. Então vamos lá para as formas com que Deus ele se revela nas Escrituras. A primeira forma que Deus ele se revela, falou aos homens, a primeira forma que Deus falou especialmente, salvadoramente, foi por meio de teofanias. E o que são teofanias? Teofanias significa literalmente manifestação de Deus. As teofanias, então, são manifestações visíveis e temporárias que Deus fez de si mesmo. Deus, então, ele se manifestava temporariamente e de maneira visível aos homens, revelando assim especialmente a eles, revelando assim parte do seu plano redentor, revelando assim o seu caráter santo, revelando assim quem ele é, revelando dessa maneira a sua obra, e Deus ele fez isso de forma visível e temporária pelas teofanias. Então agora eu quero que os irmãos eles abram comigo lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3, nós iremos ler a partir do verso 2. Não, a gente pode ler a partir do versículo 1, não tem problema não. A palavra de Deus vai dizer assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça.
Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então, aqui, meus irmãos, nós vamos ver uma teofania, uma aparição visível e temporária que Deus fez. Uma aparição visível e temporária de Deus, uma manifestação visível e temporária de Deus. A gente diz que é uma aparição visível e temporária porque lá neste monte, nesse exato momento, nesse exato local, não é que Deus continua se manifestando dessa forma, e lá tem uma chama que ela não consome a sarça, mas que ela está ali na sarça, mas ela não consome a sarça. Então, aquilo foi uma manifestação de Deus temporária, não está lá ainda hoje. Isso. Essa maravilha, como Moisés fala, que grande, eu vou chegar lá para ver essa grande maravilha. Não é que essa grande maravilha ainda está lá, mas que Deus temporariamente aprouve se manifestar aos homens dessa maneira. No caso, revelar-se, manifestar-se a Moisés dessa maneira. Então, meus irmãos, esse é um exemplo das teofanias, onde Deus, ele de maneira temporária e visível, se apresenta aos homens, se apresenta aos seus eleitos, para revelar-se a ele mesmo e revelar parte do seu plano redentor. Parte do seu plano redentor. Eu gostaria que agora os irmãos abrissem lá em Gênesis, no capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. A gente vai ler também o início do capítulo. Eu falei Gênesis e abri Êxodo. Gênesis, no capítulo 18, a gente vai ler a partir do verso 1. A palavra de Deus vai dizer assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousais debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: fazeis como dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Vamos ler agora o verso 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para o encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra,
porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aqui, meus irmãos, existe o que alguns de nós, na verdade, não vou generalizar. Nós vemos aqui uma teofania também, mas muitos estudiosos acreditam que aqui há uma cristofania. Uma cristofania. Os estudiosos, eles observam que é função de Jesus revelar o Pai. E dessa maneira, essas aparições, como no início do capítulo diz que o anjo do Senhor apareceu, os estudiosos vão entender que essas aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento são cristofanias. São manifestações visíveis e temporárias de Jesus antes da encarnação. Então a gente percebe que chegam 3 anjos ali, 3 homens, que a palavra de Deus vai dizer. E aí quando quando Abraão ele vai preparando as coisas e prepara tudo, Abraão ele continua com aqueles homens. E 2 desses anjos vão para Sodoma e Gomorra, mas a palavra de Deus vai terminar dizendo que enquanto eles vão, no verso 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Muitos estudiosos eles vão dizer que como esse anjo, ele é identificado como anjo do Senhor. Esse anjo, ele recebe, por vezes, adoração. Esse anjo recebe essa reverência. E aqui, então, é uma cristofania. É uma manifestação visível e temporária de Cristo. De Cristo. Uma manifestação visível e temporária de Jesus antes da encarnação. Na encarnação, Jesus ele não assume uma forma temporária. E é por isso que a gente não vai dizer que Jesus, após a encarnação, é uma cristofania, porque ali não é mais temporário, mas ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E as teofanias são essas manifestações visíveis de Deus e temporárias que ele fez na história da redenção. Eu tenho que fazer uma ponderação com os irmãos, que essa visão de que as teofanias são uma manifestação de Deus e que essas aparições do anjo do Senhor são cristofanias, essa é uma interpretação, é uma visão bem aceita entre os reformados. Contudo, existem outras maneiras que as pessoas compreendem essas teofanias e essas cristofanias. Então, algumas pessoas olham para isso e afirmam: Deus se manifestou, mas Deus se manifestou por meio da sua criação, e não que era Deus de fato se manifestando. Então, Deus utiliza do seu anjo para se manifestar e se revelar. Deus utiliza da sua criação para se revelar e se manifestar, mas não é de fato uma cristofania ali. Não é de fato Cristo de maneira visível e temporária ali antes da sua encarnação, mas é de fato um anjo de Deus
representando assim, seja uma pessoa da Trindade ou a própria Trindade como um todo. Deu para entender? Então vamos recapitular aqui algumas coisas. Deus ele se revela de forma geral a todos os homens indistintamente. Deus ele se revela especialmente aos seus eleitos, salvadoramente aos seus eleitos. Essa é a revelação especial. Deus ele faz isso de diversas formas. E nós dizemos então que Deus primeiramente faz isso por meio de teofanias, manifestações visíveis e temporárias que Deus faz. Essas manifestações visíveis e temporárias que Deus ele fez de si mesmo, no Antigo Testamento, alguma delas, para muitos estudiosos, são cristofanias, onde Cristo, antes da sua encarnação, se revelou de maneira visível e temporária. Contudo, existem outras pessoas que acreditam que não é uma cristofania e que não era Deus se manifestando Ele mesmo, mas era Deus utilizando da sua criação para manifestar a sua vontade, para manifestar o caráter de Deus. Então, enquanto uns olham e falam assim, não, de fato era Cristo se revelando. Outros vão falar, não era Cristo se revelando. Era o anjo de Deus representando uma pessoa da Trindade ou a própria Trindade em si. E aí os irmãos vão poder escolher, entender como eles acham que de fato é isso. Eu acredito que de fato é uma manifestação de Cristo. O David Oliveira acredita que é Deus utilizando a sua criação. Então os irmãos vão poder estudar a Escritura, perceber as argumentações quanto a um, quanto a outro e decidirem então qual é a visão que eles acham que é a mais correta acerca disso. Tá bom? Mas então a primeira maneira que Deus ele se revelou é por meio das teofanias. E as teofanias elas cessaram, as teofanias elas acabaram, as teofanias elas chegaram ao fim. E a partir de Moisés, Deus passou a usar mais amplamente uma nova forma de revelação. Deus ele começou a se revelar por meio da profecia. Deus ele passou a utilizar então profetas para revelar-se salvadoramente aos homens e revelar salvadoramente o seu plano de redenção. Então, a revelação da profecia é uma revelação que ela vem após as teofanias. Deus primeiro se revelava por teofanias e Deus depois aprove na sua progressão da sua revelação, Deus então começa a se revelar por meio das profecias. Então o profeta, ele recebia algo de Deus em forma de sonho ou visão. E era assim que Deus ele passou a se revelar. Deus ele ia e revelava-se ao profeta em sonho ou em visão, e o profeta então ele registrava e anunciava a vontade de Deus ao povo. Era responsabilidade do profeta transmitir ao povo aquilo que viu no sonho ou na visão. Então, o próprio Deus, na sua sabedoria, ele sabia que havia risco de falsificação disso, que pessoas poderiam querer outorgar para si esse poder, né? Queriam outorgar para si essa virtude de que falou com Deus ou recebeu de Deus por sonho ou por visão uma mensagem. E aí Deus, sabendo dessa corrupção do homem, Deus ele vai estabelecer maneiras de coibir essas coisas. Então, Deus ele estabeleceu testes para confirmar o profeta e a profecia.
Então Deus ele vai estabelecer esses dois testes, o da veracidade do fato profetizado. Então quero que os irmãos abram comigo lá em Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. A gente vai ler o verso 20 até o 22. Que vai dizer aqui, assim: porém o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, nessa segunda maneira que Deus ele passa a revelar-se a ele mesmo, Deus ele passa a revelar o seu plano redentor, que é por meio das profecias, sabendo Deus que muitas pessoas queriam outorgar para si, seriam tomadas por esse desejo de ter uma virtude, de proeminência, de falar da parte de Deus, Deus ele estabelece testes. E o primeiro teste é esse. Se o cara profetizar e não acontecer, você pode saber que esse camarada aí não falou da parte de Deus. Esse camarada aí, ele não é um profeta de Deus. Esse camarada aí falou com soberba no coração e ninguém precisa dar ouvidos a ele. Na verdade, ele deveria ser morto, que é o que o verso 20 ele fala. Deus ele passa a se revelar salvadoramente por meio das profecias. Mas Deus ele então utiliza desses testes para coibir falsas profecias. E o primeiro teste é esse. E o segundo teste, deixa eu só achar a passagem aqui, irmãos. E o segundo teste é o da conformidade com a palavra escrita, que está em Deuteronômio no capítulo 13. Então volta só um pouquinho aí a sua Bíblia. Deuteronômio no capítulo 13, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os teus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor. Então, meus irmãos, olha o que o segundo teste consiste. O camarada, ele fala que ele é um profeta, que ele tem uma mensagem da parte de Deus. E aí ele profetiza um acontecimento. O acontecimento, de fato, é um acontecimento, então acontece. E aí, ele fala, agora, a gente vai fazer uma coisa que vai contra a palavra de Deus. Agora a gente vai adorar outros deuses. E aí a palavra de Deus está dizendo que a gente vai olhar para isso e falar, opa, isso está errado. Como que pode Deus ir contrariamente a ele mesmo? Como pode Deus falar algo e esse algo ser contrário ao caráter santo de Deus? Um exemplo que a gente pode aplicar para os nossos dias de hoje, que infelizmente acontece.
Essas pessoas ficam assim, ávidas por revelações, por profecias, que Deus fale com eles de alguma forma especial, assim. E aí, essa pessoa deseja muito uma coisa, mas isso é um pecado flagrante. Um pecado flagrante. Mas o profeta fala, se acontecer tal coisa, é a vontade de Deus. E aí acontece, mas isso é um pecado claro. Então a gente tem que chegar à conclusão de que aquilo ali não é uma profecia verdadeira. Pois Deus, ele não pode dar uma profecia que vai ferir o seu próprio caráter. Então, dá um exemplo. A gente conhece um rapaz que ele é meio doido. Eu não vou falar doido de tipo assim, uma incapacidade cognitiva, mas as ideias deles é meio confusas. Ele queria se relacionar com uma mulher, namorar, tal, só que essa mulher é comprometida. Então já tem um trem errado. Um trem não faz sentido. E aí, um senhor que trabalha com ele, numa conversa, virou para ele e falou assim, mas ninguém conhece os planos de Deus, ninguém conhece os caminhos de Deus. Aí imagina comigo então, esse camarada ouve isso, ninguém conhece os planos de Deus, e alguém fala para ele, se acontecer tal coisa, é da vontade de Deus que você de fato fique com essa pessoa. E aí esse homem dá o azar de acontecer aquilo que esse profeta falou para ele, ele vai contra a palavra de Deus, contra o caráter de Deus, aquilo que está lá nos 10 mandamentos, e ele ainda está achando que é da vontade de Deus, entendeu? Isso não pode acontecer. A profecia, além de se cumprir, a profecia não pode ir contra o caráter de Deus. A profecia não pode ir contra a palavra de Deus. Então, se uma pessoa falar para você algo que no final das contas é pecaminoso, aquilo não vem de Deus. Aquilo não vem de Deus. Então, se alguém dizer que tem uma revelação ou uma profecia e aquilo ferir o caráter de Deus, aquilo for um pecado contra Deus, aquilo também não pode provir de Deus. Então, meus irmãos, a gente percebe pela própria Escritura como Deus ele se revelou de forma gloriosa por meio das profecias. A gente vai em Isaías 53 e a gente fica maravilhado como Deus ele revelou o seu plano redentivo. A gente vai para os profetas maiores e a gente vê Deus falando que ele ia chegar um tempo que ele ia tirar o coração de pedra dos homens, ia dar um coração de carne, que ele imprimiria a lei dele no coração dos homens, que ele seria o Deus deles e eles seriam o povo de Deus. E a gente percebe como Deus ele vai se revelando por meio das profecias de forma salvadora ao seu povo, aos seus eleitos. Como Deus ele utilizou dessa maneira para manifestar o seu plano, manifestar o seu caráter. E Deus também estabeleceu maneiras para impedir que pessoas o profanassem, para impedir que pessoas falassem com soberba, como se falassem para Deus, se falassem representando a Deus. Então, Deus, ele falou de muitas maneiras, primeiramente por meio das teofanias. Deus, depois, ele fala por meio das profecias. E aí a gente precisa só fazer uma ponderação aqui, meus irmãos, que é essa profecia, né? Ela tem um caráter orgânico dela, na sua recepção e na entrega da sua mensagem. Os profetas, eles não falavam em transe. Deus ia lá e ele falava assim, não, agora eu preciso revelar
a esse profeta, e aí Deus se manifestava a ele em um sonho ou numa visão, e na hora que esse profeta ele ia falar da parte de Deus, ele entrava num transe, perdia totalmente as suas capacidades cognitivas, e depois ele voltava e, ué, o que aconteceu? A gente viu até um filme essa semana, né, que é basicamente isso, a pessoa entrava na mente da outra, e quando a pessoa retomava a consciência, ela não lembrava de nada. Não é assim que acontece com os profetas de Deus. Deus ia lá, tomava a mente dela e ela, depois que profetizava, falava, nossa, onde é que eu estou? O que aconteceu? Não é assim que acontecia. Não é dessa forma. Mas Deus usava os talentos desses homens para transmitir a mensagem de Deus. E por vezes, meus irmãos, a gente pode até entender algumas passagens como um ditado direto. Deus ele falava ao profeta e o profeta simplesmente repetia as palavras de Deus. Então, dessa forma, nós cremos na inspiração orgânica que Deus ele fez a esses homens, onde Deus se revelava especialmente a esses homens e os inspirava organicamente, utilizando os talentos desses homens para profetizar da parte de Deus. Mas também eu não vou rejeitar ocasiões desse ditado literal, onde Deus ele falava e o profeta simplesmente repetia aquilo que Deus ele falou. O que a gente vai negar é uma inspiração dinâmica, onde Deus ele simplesmente inspira a ideia e deixou o resto para os homens. Deus ele só deu aquele estalo, aquele start e aí deixou o resto com os homens. A gente não crê dessa maneira e também a gente não vai acreditar, a gente vai rejeitar qualquer ideia de transe, onde Deus ele tomava a mente do profeta e o profeta falava da parte de Deus e depois o profeta voltava a ter controle da sua mente, como se ele tivesse sido dominado por Deus num transe. A gente não vai acreditar nisso. Então, lá em Hebreus, o autor ele fala, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, e depois nos falou pelo Filho. Jesus Cristo, meus irmãos, ele é o clímax de toda a revelação de Deus. Ele é o ápice da revelação de Deus. Nada antes ou depois dele fala mais ou melhor sobre Deus. Nada antes de Cristo Jesus fala mais ou melhor de Deus do que o próprio Cristo. Nada antes de Cristo Jesus fala melhor sobre a salvação de Deus do que o próprio Cristo. Nada depois de Cristo fala melhor de Deus do que o próprio Cristo. Nada depois de Cristo fala melhor da salvação de Deus do que o próprio Cristo. Aqui nós podemos ver o caráter progressivo da revelação divina. Começa com manifestações visíveis e temporárias de Deus, passa para as profecias e depois tem em Cristo, que é a expressão máxima do ser de Deus, que é a manifestação perfeita de Deus, pois ele é o próprio Deus. Nós temos em Cristo, então, o ápice, pois em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Jesus, ele não é uma teofania nos moldes do Antigo Testamento, como eu disse, pois ele não é uma manifestação temporária de Deus. Ele é a manifestação plena e eterna de Deus, é o Deus conosco. É o Deus conosco. Ele é e para sempre será o Deus homem. O Deus homem. Na pessoa de Jesus, ele que é o próprio, ele próprio costumava dizer, na verdade, diz que quem vê a ele, vê ao Pai. É em Cristo Jesus que está o ápice da revelação de Deus. É em Cristo Jesus que está o ápice da revelação especial, da revelação salvadora de Deus. Então, Jesus dizia, olha, quem vê
mim, vê o Pai. Filipe fala, Senhor, o Senhor está falando que vai para o Pai, mas mostra a gente o Pai então. E aí Jesus fala, Filipe, como que você não percebe, meu filho? Você olha para mim, você está vendo o Pai. Eu e o Pai somos um só. Tem como eu te mostrar o Pai? Não. Eu mostro a mim e aí você olha para mim e você vê o Pai. E é muito interessante isso, meus irmãos. Muito interessante isso. Porque a gente precisa entender que em Cristo está a plenitude da revelação especial de Deus, mas em todo o ministério terreno, Jesus ele estava esvaziado de algumas de suas prerrogativas divinas. Jesus ele estava carregando com alegria o fardo dos homens e se submetendo a uma vida de servidão. Não é que quando nós olhávamos para Jesus, a gente via todo o resplendor da glória de Deus, a gente via toda a santidade contida em Deus, porque os homens não podem contemplar isso e não morrer, meus irmãos. Deus ele se acomodou, Deus ele se esvaziou para que a gente pudesse nos achegar até Ele, compreender a Ele. Mas Jesus, pelos seus milagres, suas palavras e especialmente sua presença, foram a maior demonstração de Deus para o mundo. E a sua morte na cruz foi a grande prova do amor desse Deus. Vou abrir aqui rapidinho em Romanos, no capítulo 8, porque esse é um versículo muito bonito, um versículo que enche o nosso coração de alegria. Romanos capítulo 5, verso 8, que vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a revelação especial de Deus, irmãos. Deus se revelando salvadoramente a homens pecadores. A homens pecadores. Deus provando o seu amor, revelando-se especialmente, revelando-se salvadoramente a homens que não mereciam nada. É por isso que é tão especial. Por isso que não é geral, mas é especial, porque Deus se revelou aos seus eleitos salvadoramente. Então, meus irmãos, sendo Jesus o ápice de toda a revelação especial, sendo Ele também um instrumento de toda essa revelação, conclui-se que a revelação especial é essencialmente a respeito dele. Se Jesus ele é o ápice da revelação especial de Deus, tudo na Escritura fala dele, aponta para ele. Nesse sentido, aquilo que foi registrado no Antigo Testamento revela progressivamente o Cristo vindouro. Aquilo que Deus ele revelou por meio dessas manifestações que ele fez, seja por teofanias, seja por profecias, apontava para Cristo. Quando um profeta falava da parte de Deus, uma profecia que apontava para Cristo. Quando o próprio Deus, que revelando-se especialmente ali a Adão, diz que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, apontava para Cristo. Cristo como ápice da revelação especial de Deus. Nós podemos então concluir que aquilo que o Antigo Testamento ele falou apontava progressivamente para Cristo.
E tudo que foi escrito no Novo Testamento revela o Cristo que já veio e que ainda voltará. Então é por isso que a gente percebe, meus irmãos, que os ensinos dos apóstolos era sobre Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, os benefícios da obra de Cristo, a segurança que nós temos em Cristo. Os apóstolos, meus irmãos, falavam da nossa união com Cristo, da eficácia da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. Os apóstolos, eles não inventaram novas coisas, mas eles falavam de Cristo. Eles falavam de Cristo. Falavam de Cristo. E à luz disso, nós percebemos que a revelação especial de Deus é Cristo Jesus. A história da redenção desde o início aponta para Cristo Jesus. Não é à toa que muitos reformados falam que a chave hermenêutica da Escritura é Jesus Cristo. Não é à toa que aqueles que não conseguem perceber a Cristo no Antigo Testamento acham tudo meio enfadonho. Pegam para ler o Pentateuco que fala, nossa, mas que trem chato, que trem maçante. Mas por quê? Porque não consegue perceber Cristo ali. Como desde o início, Deus está apontando para Cristo Jesus. Não à toa, meus irmãos, as pregações e os ensinos na igreja devem apontar para Jesus, pois ele é o ápice da revelação especial de Deus. E se a revelação especial é o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem decaído, é em Jesus que nós temos essa redenção. Em Cristo que nós temos a redenção. E aí, para a gente finalizar a aula, quero fazer uma aplicação. Vamos relembrar então. Revelação geral. Deus se revela a toda a humanidade indistintamente. Revelação especial. Deus se revela salvadoramente aos seus eleitos. E aí a nossa aula então se deteve em falar dessas maneiras que Deus revelou-se especialmente. Primeiro, por meio de manifestações visíveis e temporárias, as teofanias. Depois, por meio das profecias. E por fim, no seu ápice, por meio do seu Filho bendito Jesus Cristo, onde então nós temos toda a revelação de Deus, toda a revelação especial de Deus em Cristo Jesus. E qual é a aplicação dessa aula para nossas vidas? Meus irmãos, hoje a revelação especial de Deus está preservada nas Escrituras, na Bíblia. Na Bíblia. A gente não tem que ficar esperando uma manifestação visível e temporária de Deus. A gente não tem que ficar esperando uma sarça ardente. A gente não tem que estar esperando anjos baterem na nossa porta. A gente não tem que esperar manifestações visíveis e temporárias de Deus. Acabou. A gente não tem que ficar esperando profecias. A gente não tem que ficar esperando Deus se revelar especialmente a nós por meio de profecias e revelações, por meio de sonhos ou de visões. A gente não precisa disso mais. A gente não precisa, meus irmãos. Deus já falou assim, mas Ele não fala mais assim. Deus, Ele não fala mais assim. O Senhor Deus, Ele preservou, Ele inspirou a sua palavra, as Escrituras,
as Escrituras. Deus, ele guardou, ele preservou a Escritura. Ele preservou a sua revelação especial nas Escrituras. Então nós devemos nos gloriar nas Escrituras, nos apegar às Escrituras, nos dedicar às Escrituras, pois é aqui que está a revelação especial de Deus. É aqui que nós conhecemos sobre Cristo. É aqui que nós percebemos que Cristo Jesus é o ápice da revelação de Deus. Então Deus, ele se revelou especialmente aos seus eleitos. E ele preservou essa revelação especial na sua palavra, nas Escrituras. Quando nós, irmãos, percebemos as maneiras e as formas que Deus se revelou, é para a gente entender que ele não se revela mais dessa maneira, mas que ele preservou a sua revelação nas Escrituras. E a gente então deve agradecer a Deus, glorificar a Deus por tamanha graça que é Ele, em toda a história da redenção, preservar sua revelação na Escritura, inspirar as Escrituras. A gente perceber que Deus, ele preservou a sua palavra, a sua revelação. Muitos homens diferentes escreveram, falaram da parte de Deus, e Deus preservou tudo aquilo que nós precisamos na sua palavra. E aí a gente volta lá naquilo que a gente estudou sobre inspiração, sobre suficiência. Então essa aula é para demonstrar para nós, Deus, ele se revelou de muitas maneiras. E nós temos essas maneiras da revelação especial de Deus preservadas na Escritura. E nós não precisamos de nada disso mais, pois nós temos a palavra de Deus. E devemos nos apegar a ela, devemos glorificar a Deus e bendizer a Deus pela sua graça. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Algum presbítero quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Algum irmão tem alguma pergunta? Algum irmão tem algum comentário? Não? Então vamos ficar sobre os nossos pés? Espero que os irmãos de fato tenham compreendido essa aula, entendido ela, e que o Senhor os ajude a de fato valorizar ainda mais a Escritura, a buscar ainda mais a Escritura, a se dedicar ainda mais à Escritura, a conhecer mais as Escrituras. Lembrando, meus irmãos, do nosso culto público às 19 horas, mas nós chegamos aqui na igreja às 18h50 para o nosso prelúdio. Então o ideal mesmo é que você chegue aqui às 18h30, tranquilamente, para conversar com os irmãos, depois orar ao Senhor e cultuar ao Senhor. Hoje é dia dos pais, é uma coisa boa honrar os pais como nós aprendemos há poucos dias atrás, mas que a nossa honra aos pais não ultrapasse a nossa honra a Deus e que a gente então esteja aqui à noite para honrar, se deleitar e agradecer ao nosso Deus, bendizer ao nosso Senhor, mas também dedicarmos um tempo neste dia para honrarmos aos nossos pais. Vamos orar. Senhor, que o Senhor, Pai amado, nos ajude, que o Senhor nos ensine a valorizar a Tua Santa Escritura, Pai. Que o Senhor nos ensine a valorizar a Tua Palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque na Sua sabedoria infinita, Pai, nós não poderíamos compreender ao Senhor, mas o Senhor, Pai, se acomoda a nós, Pai,
e se revela progressivamente até chegar à plenitude da sua revelação em Cristo. O Senhor se revela salvadoramente, especialmente a nós, Pai. Nós te agradecemos por isso. Porque, Senhor Deus, em nós não existe capacidade, Senhor Deus, para nos apegarmos à sua revelação, para, Senhor Deus, sermos, Senhor, transformados. Mas é o Senhor, Pai amado, que por nos escolher antes da fundação do mundo, se revela especialmente a nós, transformando o nosso coração, nos dando compreensão da sua revelação. Ajude-nos, Deus, a nos apegar à Tua palavra. Tire de nós, Senhor Deus, tire de nós qualquer desejo de conhecer a Tua vontade fora da Tua palavra, Deus. Retire de nós os desejos de criarmos testes para o Senhor fora da Tua palavra. Criarmos, Senhor Deus, maneiras do Senhor falar conosco fora da Tua palavra. Nos ensine, ó Deus, a nos apegarmos à Tua palavra, pois é nela que o Senhor fala conosco. Deus, eu peço que o Senhor perdoe, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos para a Tua glória, valorizando mais a Tua palavra, meditando mais nela, pensando nela, guardando ela no nosso coração, Pai. Que ela seja de fato lâmpada para os nossos pés, que ela de fato seja a luz dos nossos caminhos, Deus. Para que a gente glorifique ao Senhor, bendiga ao Senhor e exalte ao Senhor. Essa oração que eu lhe faço, Pai, em nome de Jesus. Amém.